Graça e paz, povo de Deus, com a minha Bíblia aberta aqui e com uma palavra no meu coração, vivendo algo atípico. Eu nunca fiquei tanto tempo sem pregar. Não digo pregar no púlpito, eu até mesmo aqui pelo Facebook, porque na verdade a nossa vida precisa ser uma pregação, né? Como todos já sabem, viva o Evangelho, se precisar, pregue, né? Mas o meu coração está queimando com uma palavra que Deus colocou no meu coração. E essa palavra está no capítulo de número 8 do Evangelho de São João. A passagem é muito conhecida. Fala da mulher adúltera e que foi levada até Jesus. E quando os que levaram chegaram até Jesus e disseram que ela estava em adultério, a Bíblia diz que Jesus, ele inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E depois Jesus dá uma palavra. Jesus disse que aqueles que não tivessem pecados, que atirassem a primeira pedra. E a Bíblia diz que do mais velho até o mais moço, todos se retiraram. E o versículo de número 9 é bem específico, que diz assim: quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. E olha o que diz: ficando só Jesus e a mulher que estava no meio. Todos saíram, só Jesus e a mulher e Jesus. Bom, passagem conhecida. Jesus pergunta para ela se alguém havia condenado. Ninguém tinha condições de condenar, até porque no meio dessa multidão tinha pessoas que estavam cometendo o mesmo pecado que ela e outros ainda piores, né? Por isso se retiraram. E Jesus diz: eu também não te condeno, então vá e não peques mais. Eu quero tirar três lições desse texto. A primeira é como Jesus ele resolvia os conflitos. E as três lições estão exatamente na maneira com que Jesus lidou com essa situação tão catastrófica para essa mulher. Veja, como um líder deve resolver os conflitos. A primeira coisa que me chama a atenção é que uma vez que essa mulher está diante de Jesus, Jesus ele se inclina. Você já parou para pensar que Jesus tinha como regra, todas as vezes que ele ia ensinar, ele se assentava, ou seja, ele ficava inclinado? No Sermão do Monte, Jesus ensinou sentado. No templo, quando ele abre a profecia de Isaías que falava a seu respeito,
Quando ele vai ensinar, ele se assenta. No barco de Pedro, ele se assenta. Então Jesus tinha como hábito se assentar para ensinar. Agora vocês imaginam como estava o coração daquela mulher. E o temor dela diante do olhar de Jesus. Quando Jesus se inclina, Jesus estava dando uma lição de humildade. Ele não olhou para aquela mulher com um olhar altivo, de superioridade, mesmo sendo Jesus. A atitude de Jesus de se inclinar era para mostrar para aquela mulher que nele ela poderia encontrar misericórdia. Uma lição de humildade. É tudo que uma pessoa, quando está vivendo um conflito, precisa. É encontrar alguém que olhe para ela com um olhar de misericórdia. Não adianta se colocar de pé soberbamente. Não adianta se colocar de pé com um olhar altivo de condenação, porque vai destruir ainda mais a pessoa. Então Jesus se inclinou. E essa é uma lição da humildade. Como resolver os conflitos? Resolva com humildade. Quando Pedro negou Jesus, no capítulo de número 22, versículo de número 61 de Lucas, foi o olhar de misericórdia de Jesus que fez o Pedro lembrar das palavras que Jesus havia dito, que antes que o galo cantasse, ele negaria Jesus 3 vezes. Fez toda a diferença na vida de Pedro a forma com que Jesus olhou para ele. Então, meu irmão, líder que está me ouvindo, me assistindo, ao resolver conflitos, aprenda essa lição. Resolva com humildade. Jesus se inclinou. É importante a gente também se inclinar diante de situações assim. A segunda lição é que a Bíblia diz que Jesus, ele leva aquela multidão a fazer uma autoavaliação. Quando ele diz, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, todos ali tiveram que fazer uma autoavaliação. E na autoavaliação eles chegaram à conclusão: poxa, nós estamos cheios de pecados também. Então, como apedrejar essa mulher? Então é muito importante que no momento dos conflitos, dos grandes conflitos da vida, um líder leve as pessoas a se autoavaliarem. Na verdade, Jesus estava dizendo para aquela multidão: vocês querem atirar uma pedra? Então atire uma pedra para dentro de si e derrube os altares que estão dentro de vocês. Falta de amor, falta de compaixão, de misericórdia, o altar da condenação, do julgamento. Então Jesus levou esse povo a fazer uma autoavaliação. E olha a terceira lição. Jesus conversa com a mulher. Quando Jesus pergunta: ninguém te condenou? Onde estão os teus acusadores? Jesus abre uma porta para ela. É a porta da acessibilidade. Porque essa mulher provavelmente estava paralisada, estagnada. E de repente, aquele que tinha autoridade abre uma porta do diálogo com ela.
E ela pôde responder a Jesus. Querido líder, tem que abrir essa porta. Tem que dialogar. Tem que conversar. Vocês acham que essa mulher ela ia tomar a iniciativa de falar com Jesus? Essa mulher não tinha condições alguma, não tinha estrutura alguma de falar nada. Até porque ela não sabia qual seria a reação. Mas Jesus abriu a porta do diálogo. Uma pessoa na situação que essa mulher se encontrava, ela não tem como procurar ajuda, pedir ajuda. Tudo que ela estava precisando era ser ajudada, porque ela não tinha envergadura para agir. Então essa é a hora do líder agir e dialogar, abrir a porta do diálogo. Lições simples. Uma pessoa vivendo como essa mulher estava vivendo, ela precisa de gente humilde, de pessoas que também olhem para dentro de si, que saibam que também são falhos. E a pessoa vivendo essa situação precisa de alguém que fale com ela, que abra a porta, que a procure, porque assim ela vai se sentir amada. Essas são as 3 lições que eu gostaria de deixar para o teu coração, para a sua reflexão. Agora aqui tem uma lição que para mim é a mais forte, que mais falou ao meu coração. Olha o versículo de número 9, por favor. Olha o versículo de número 9. E eu vou ler só a parte final do versículo que diz assim, ó, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Note, todos os acusadores saíram da presença de Jesus e a pecadora ficou na presença de Jesus. Sabe o que eu aprendo? Que enquanto as pessoas estão preocupadas em julgarem a outra, enquanto as pessoas estão preocupadas em atirarem pedras, elas vão se afastando de Jesus. E aqueles ou aquelas pessoas que reconhecem que são pecadoras permanecem na presença de Jesus. Quem estava em adultério? A mulher. Ela era a pecadora. E quem ficou na presença de Jesus? A pecadora. Os que se julgavam santos se afastaram. Mas aquela que era pecadora continuou na presença de Jesus. Sabe por quê? Porque são os doentes que precisam de médicos e não os sãos. Que Deus te abençoe, ósculo santo.